Boa tarde, pessoal. Hoje é 1 de junho de 2023, 17h07. Estamos começando o segundo trecho dos Anormais. A gente já viu o pequeno livro fantástico Sexo, Gênero e Sexualidades. Quem está chegando agora, estou deixando aqui no chat a tabela de facilitação, tá? É um grupo de estudos que cada dia um facilita as leituras, tá? Até para ter uma projeção de estudo que a gente vai fazer até dezembro. Também para quem está chegando, a gente tem o YouTube Lançado no Mundo, Procura Lançado no Mundo, a gente tem todos os vídeos, tem 125 vídeos. Lembra, galera, quando a gente começou na pandemia? Hoje já temos 125 vídeos, com todas as temáticas, livros e palestras que a gente foi desenvolvendo. E hoje a gente está na segunda parte do capítulo da aula de 8 de janeiro, é isso? Aula de 8 de janeiro de 1975. Na tabela de facilitação que eu acabei de pôr, tem a página que a gente vai começar, porque tem duas versões do livro, né? Procure a sua, quem não tiver, procure os Anormais do Foucault. Eu estou com a versão antiga, jurássica, né? Tem uma que é branquinha, que é a nova. O Valentim acabou de deixar o YouTube Lançado no Mundo. Inscrevam-se. E vamos à nossa partilha, que hoje teremos a facilitação magistral do Guilherme. Com vocês, Guilherme Leonardo. Guilherme Leonardo é nome de rei, né, gente? Vamos combinar, né? Vamos combinar. Guilherme é fantástico. Protetor feroz como um leão. Protetor feroz como um leão? É isso? Guilherme Leonardo. Não sei se isso vale muita coisa, né? Não protejo muita coisa e também não sou feroz. Enfim, boa tarde, gente. Hoje nós vamos começar a segunda parte da aula de 8 de janeiro de 1975, né? Especificamente a partir da página 17 da edição do livro de capa branca. Essa aula ela vai ser bem... Aula não, né? A explicação vai ser bem menor, né? Porque semana passada já abrangemos a maior parte do capítulo, né? Bom, aqui o Foucault tem a premissa de discutir, né, o exame psiquiátrico a partir de alguns relatos de julgamentos, né? E ele chegou na conclusão de algumas 3 funções que o exame psiquiátrico ele vem a servir. A primeira é que o exame psiquiátrico, né? Eu fechei a minha janela com as minhas anotações. Cadê ela? Ela dobra o delito com as atitudes psicológicas do convicto, né? Assim você cria, né, um elo psicológico, ético, no qual as características psicológicas desenvolvidas historicamente pelo sujeito, né, são dobradas, ou seja, são correlacionadas, né, a uma moral e a uma ética ligada ao crime que foi relacionado de maneira a caracterizar, né, que o crime aconteceu porque aquela pessoa ela tinha tais características. Isso foi o que nós exploramos ao final da última aula. Por que eu quero falar aula? Gente, eu não estou dando aula. A segunda função do exame psiquiátrico, né, é dobrar o autor do crime com o personagem que foi construído. Né? Ao levantar, dentro do discurso de poder ingeridos pela cientificidade da psiquiatria, né, foi criado, então, um discurso científico que correlaciona o convicto como um personagem fictício que tem tais e tais características. E na segunda função é juntar o autor do crime junto com o personagem, né? Assim se cria uma categoria de pessoas, né, que são capazes de cometer crimes, né? Transforma o convicto no criminoso, no delinquente, né? E aqui eu também trago, né? Porque também não no gay, na lésbica, no transexual, né? Os discursos de poder são capazes de criar categorias, né? Que mudam completamente a situação vigente da coisa. Por fim,
né? Assim, ele busca estabelecer, né, os antecedentes que levam ao crime, né? O que aquela pessoa fez antes que poderia dar para nós a dica, a intenção de que ela viria a cometer o crime, né? Se elenca, então, né, faltas sem infrações, né, no qual você também reconstitui pequenas falhas das pessoas no intuito de assemelhar ao sujeito ao crime, né? Se cria, na palavra do Foucault, uma parapatologia, né? A para, ela tem é um sufixo para se dizer algo que meio que não é, que é quase, mas não é propriamente algo, né? Uma parapatologia seria uma doença que nem tinha uma doença, né? Mas se assemelha a uma doença pelo seu processo constitutivo. Assim, né, desse processo, ele quer mostrar para a gente que o indivíduo tinha o desejo de constituir um crime. Acho que é por isso que hoje em dia nós temos aquela ideia de um crime premeditado, né? Como se o que fosse necessário para cometer o crime fosse apenas o desejo. Assim se mostra, né, a pertenência do desejo do sujeito à transgressão. E elenca esse desejo como fundamentalmente mal. Desejar alguma coisa passa a se tornar caracteristicamente mal, né? Acho que essas pessoas nunca leram Nietzsche, né, para a lei do bem e do mal, né? E aqui eu cito, né? Ininteligência, insucesso, inferioridade, pobreza, feiura, imaturidade, defeito de desenvolvimento, infantilismo, arcaísmo das condutas, instabilidades. Tenhamos aqui, né, todos os antecedentes ditos criminais, né, para uma pessoa realizar um crime. De tal maneira, né, a pessoa se torna responsável por tudo que aconteceu com ela, porque essas são características delas, e ao mesmo tempo ela é responsável por nada, né? Porque como ela não pode ser responsável por essas categorias, porque elas são coisas que aconteceram com ela, né? Caso contrário, não teria a necessidade de você ter um perito, não teria a necessidade de você ter profissionais predispostos a curarem as pessoas, porque ela é responsável, porque isso é algo dela, ao mesmo tempo ela não é responsável porque ela não tem como mudar aquilo por si só. Uma vez que nós vivemos, né, dentro de um regime de razão, né, que diz que nós vamos escolher sempre o melhor e for possível escolher, sendo capaz de termos racionalidade e um bom juízo de saber. Assim, né, se transforma o sujeito, que pode escolher, que pode ser livre, que pode ser racional, num objeto do crime, né, no objeto do delito. Ele passa a perder a sua agência e se torna objeto do discurso, né? Acho que também seria um sujeito do discurso, né? Que por mais que ele seja um objeto, ele também gera discursos de poder. Mas, enfim. Assim, né, ele se torna um objeto de uma tecnologia e de um saber de reparação, de adaptação, de reinserção e de correção, no qual o juiz vai determinar qual é a melhor alternativa, né, para que esse sujeito possa se enquadrar. Eu acho muito interessante, né? Que não é isso todo o trabalho da psicologia com todo mundo, né? Reparar, readaptar, reinserir e corrigir os comportamentos. Afinal, a psicologia, ela é, pelo menos ao meu ver, né, uma ciência baseada no princípio coercitivo, né, de correção. No caso contrário, mas não teria. Não acho que Wundt seria capaz de ter fundado o seu laboratório, né, se não fosse essas premissas dele. Por fim, né, nós temos a terceira função do exame psiquiátrico, que é o sempre elencar e pedir outro desdobramento. Ora, uma vez que nós podemos, então, dobrar o delito com um delito psicológico ético, ou seja, o crime ele pode ser elencado, né, com características psicológicas. No segundo, nós temos a possibilidade de dobrar o autor do crime com a pessoa, não, com o personagem que tem tais características psicológicas, né? Ou seja, tais características psicológicas dentro de um sujeito com desejo fundamentalmente mal vai realizar um crime. Nós temos, então, a terceira função, que é sempre pedir outros desdobramentos, né? Porque entra numa questão de poder conceder direitos de julgar, né? E como o Foucault mesmo diz, né? Do direito de dizer, né? Vida ou morte para as pessoas,
dentro de um discurso científico específico, né? Não apenas um discurso específico, né? Mas eu também diria que o discurso do especialista, né? Juntamente com o discurso do judiciário, que acabam, enfim, quando eles criam os seus próprios discursos, eles acabam reafirmando a sua própria efetividade, e assim é capaz de construir, né, o grau de burocracia, de administração, né, que mantém esses próprios discursos em funcionamento. Conforme o próprio Foucault diz, né, o psiquiatra se torna efetivamente o juiz do criminoso. Afinal, ele reconstitui todo o crime a partir de premissas psicológicas e psiquiátricas, né, que mostram a culpabilidade daquela pessoa. Se a pessoa não era culpada, agora ela é. Especificamente se você não tem provas, né, que consigam dizer o oposto, né? E além do mais, né, por mais que se tenha prova que se tem o oposto, né, o que tá, dizer o oposto, o que, que esse discurso vai alterar na percepção e na subjetivação das pessoas que vão, né, avaliar essa prova, né? Um profissional já disse que alguém tem todas as características de alguém que é culpado e criminoso. Acho que a interpretação das outras provas tendem a não fugir disso. E agora eu gostaria de citar para vocês uma parte. Sim, né? O psiquiatra se torna efetivamente juiz. Ele instrui efetivamente o processo, e não no nível da responsabilidade jurídica dos indivíduos, mas de sua culpa real. E, inversamente, o juiz vai se desdobrar diante do médico. Porque a partir do momento em que ele vai efetivamente pronunciar esse julgamento, isto é, sua decisão de punição, não tanto relativa ao sujeito jurídico de uma infração definida como tal pela lei, mas relativa a esse indivíduo que é portador de todos esses traços de caráter assim definidos, a partir do momento em que vai lidar com esse duplo ético-moral do sujeito jurídico. O juiz, ao punir, não punirá a infração. Ele poderá permitir-se ao luxo, a elegância ou a desculpa, como vocês preferirem, de impor a um indivíduo uma série de medidas corretivas, de readaptação e de reinserção. O duro ofício de punir vê-se assim alterado pelo belo ofício de curar. É essa alteração que serve, entre outros, exame psiquiátrico. Interessante, né? Não se torna mais, né, a capacidade de punir, né, mas sim a capacidade de se readaptar e de curar, né? Olha que palavra bonita, né? Coisa que o médico faz, cura as pessoas, né? Restitui a elas uma saúde perdida. A saúde é uma característica propriamente dada, né? Assim, né, você se distancia do fato que você está, de fato, punindo uma pessoa. Você está se aproximando do fato que você está dando a uma pessoa uma opção de ela viver uma vida melhor e se redimir frente à sociedade. Assim fica fácil você condenar a pessoa a ficar numa cela com 21 pessoas, com outras 21 pessoas, né? Bom, o Foucault passa, então, né, a constatar, né, que então que o que se pede do psiquiatra é constatar se existem naquele convicto, naquele criminoso, anomalias que podem ser relacionadas com a infração em questão. Se pede, então, por aqui, responda três questões, né? Primeiro, esse indivíduo ele é perigoso? Ele é capaz de pouco perigo aos demais membros da sociedade, né? De maneira que ele possa, e isso é a segunda pergunta, né? Ser mais generalizado, né? Em vez de proteger os demais? Ou seja, ele é capaz de sofrer sanção penal? Se ele é capaz de sofrer sanção penal, né? Esse indivíduo é curável ou readaptável? Porque no final é isso que está um pouco em questão, né? Quando se tem a. Eu não vou conseguir falar essa palavra. Iniptabilidade, né? Das pessoas com sofrimento psíquico agudo, né?
uma vez que elas estão fora do domínio da razão, que esse é todo o discurso da psicologia, né? Que é o adoecimento, ele foge do domínio da racionalidade, né? Do convívio em comum. Ele não precisa ser levado para um manicômio, né, judicial, ele é curado e ele é readaptado. Várias aspas. Né? Depende do que quem esse juiz quer curar, né? E quem que esse juiz quer readaptar, né? Me parece muito mais que é uma cura para a sociedade, né? Que vai se ver protegida de tais indivíduos, né? Que vai também readaptar a sociedade, né? Uma vez que você prova que pessoas perigosas vão ser marginalizadas, né? E você está instituindo mais uma vez um discurso, né? Que alheia, né? E controla o comportamento. E eu vou citar novamente. Em outras palavras, a ação penal deverá ser doravante por objeto, não um sujeito de direito tido como responsável, mas um elemento correlativo de uma técnica que consiste em pôr de lado os indivíduos perigosos, em cuidar do que são sensíveis à sanção penal para curá-los ou readaptá-los. Em outras palavras, é uma técnica de normalização que doravante terá de se ocupar do indivíduo delinquente. Essa emergência do poder de normalização, a maneira como ele se formou, a maneira como se instalou, sem jamais se pôr numa só instituição, mas pelo jogo que conseguiu estabelecer entre as diferentes instituições que estende sua soberania. Isso é muito interessante, né? Que o Foucault aqui, ele está apontando de maneira clara que tudo que ele descreveu não diz apenas ao judiciário, ele diz a todas as demais instituições que se visam, né, na sociedade, escola, hospital, igreja, clínica, consultório, o parquinho que a gente leva nossos filhos, né, na sala de aula. É incrível, né? Como, se você parar para pensar, né, técnicas de normalização são tudo que a gente usa, né? A gente ensina as crianças a se comportarem, a gente pune elas das escolas quando elas fazem errado, né? Afinal, um 4 e um 3 claramente não é um presente, né? Se continua punindo, né? Na vida adulta, né? Que se você falta porque você está doente, você pode correr e se mandar embora. Você não produz o suficiente no seu trabalho, é justa causa, né? Ah, e se você não produzir o suficiente, né, perde a sua bolsa do carro. A institucionalização das normas, né, e a institucionalização de como se deve se comportar a partir de medidas previamente dadas, né, é o que impera. Me pergunta, então, qual é o destino, né, de sujeitos que são condenados a normalizações em massa. Realmente não devem ser felizes, né? Ou talvez pior ainda, né? Podem ser felizes com essa normalização, né? Acho que, como indicado na aula passada, né? O sofrer é um sinal de saúde, né? Que é um lugar que ainda pode ter resistência e resiliência. Pior são as pessoas que se acham em casa dentro desses regimes. Bom, acho que por isso é hoje. Por isso é hoje, né? Por hoje é isso. Recomendo vocês lerem também, ao final dos capítulos, né, as notas de rodapé barra referências. São muito interessantes, né, para ver o que o Foucault estava pensando quando ele estava dizendo, proferindo esse discurso, né? Mas vamos discutir um pouco. Sim. Obrigado, Gabriel, em nome do coletivo. Gabriel, bom, né? Obrigado, Guilherme, em nome do coletivo. Né? Guilherme é sempre um entusiasta, né? Tanto que ele quis fazer as duas partes da semana passada e dessa, né? Enfim. Agora é o momento das partilhas, né, gente? Eu só gostaria de dar uma indicação, assim, a gente tem que pensar que esse livro foi contemporâneo da publicação do Vigiar e Punir, né? É um curso de 75 e o Vigiar e Punir foi publicado em 75. Certamente ele estava nessa atmosfera da genealogia das anormalidades a partir da psicologia e do direito, né?
Eu acho muito interessante quando ele diz, em Vigiar e Punir, ele fala assim, que a pretexto de escrever um ato, você qualifica um sujeito. Que é justamente isso que ele está demonstrando, né? Ele mostrou que os primórdios do Código Penal francês dizia que o sujeito, que o laudo, né, que a produção de documentos psicológicos era para ver se o indivíduo tinha capacidade, né, em relação ao ato criminoso que ele fez e que depois isso se desdobra para todo um processo de normalização, né, como o Guilherme bem pontuou, né, que isso é uma qualificação do sujeito, é uma dobra, né. Existe a conduta propriamente dita e a partir disso se cria toda uma nova camada de subjetividade, né? E outras subjetividades em desdobramento, a do médico juiz, a do psicólogo também, juiz, por que não, né? Ele oferece fundamentos para o julgamento do juiz, né? Que muitas vezes vai refletir o próprio laudo, né? Então tem assim essa relação em parte siamesa entre a sentença e o laudo, né? E é justamente esse processo de genealogia que a gente está trabalhando, né? Lembrando, gente, que semana que vem é feriado, a gente se vê dia 15 com a facilitação da Mila. Vou passar de novo a tabela de facilitação para vocês verem as páginas. Então, agora, e quem quiser ver o começo da facilitação, às vezes atrasou um pouquinho, a gente tem o YouTube lançado no mundo, tá? Quem gostaria de compor, gente? Eu vou dar um spoiler, tá, gente? Eu tenho aqui o fichamento do. Eu fiz o fichamento e fiz um sumário desse livro, porque eu vou usar no meu pós-doutorado, no segundo pós-doutorado. Além de fazer o fichamento, fiz um sumário. Vou deixar o spoiler da semana que vem aqui. Semana aqui. Deixa eu ver, ainda tem um trechinho, peraí. É esse mesmo, tá bom. Não, só tem mais um trechinho. Spoiler, um trailerzinho da semana que vem. Tá bom? Dá um gostinho. Quem gostaria de compor, gente? Porque para quem está chegando, tem várias pessoas que chegaram hoje. Agora é um encontro, aqui não é aula, não é palestra. É o momento da gente compor ou com as leituras que foram feitas ou com a percepção. Sim, me Ou com adiantando a um pouco, percepção. né? Eu juro que eu fiquei com a sensação, eu sei que você afirmou pra gente, né, na aula inicial, né, que o Foucault ele foi leitor de Nietzsche, né? De fato, eu senti o crepúsculo dos ídolos desse livro, né? Uhum. Porque Nietzsche começa o crepúsculo dos ídolos dizendo, né? Precisamos fazer filosofia a golpe de martelo, né? A gente precisa pegar os fundamentos da filosofia, né? E ver se eles têm valores ou não, né? Senão a gente destrói. Foucault está fazendo isso, né? Ele fez, aparentemente, né, toda a vida dele, né? Filosofia com martelo. Ele viu os fundamentos, né? Os ídolos, aquilo que nós temos de mais sagrados, né? De bases para a atuação das nossas profissões, das nossas ciências, e ele colocou isso à prova, né? Tem, de fato, aí isso que nós falamos que tem? E se tem, vale a pena manter? Martelado. Eu sei que isso é sempre um bom exercício. Acabar com as coisas assim. Necessário para se livrar às vezes. Quem mais gostaria de fazer uma facilitação?
Estou resolvendo uma questão aqui, 2 minutinhos, tá, gente? Então, pessoal, quem mais gostaria de facilitar, de compartilhar, digo e repito, seja porque leu ou que está percebendo da facilitação. E perceba que o Foucault está começando a abrir o leque da questão da genealogia, da psicologia e do direito ao redor do enunciado da normalidade, que aí ele vai começar a abrir um leque. Né? Achei muito interessante os exemplos de arquivo, né, de laudos que ele apresentou, né? Enfim, que mostram, às vezes, laudos tendenciosos, né? Um perfil de pessoa que, às vezes, era exaltada por ser mais burguesa em relação a outra que não era tão burguesa, como aí, a pretexto de uma moral burguesa, você constitui um sujeito, né? Quem mais, gente? O Guilherme facilitou, eu também. Como é que vocês estão percebendo esse capítulo? Eu achei interessante a parte que o Gui trouxe da institucionalização das normas e da normatização em massa, né? Porque hoje, se a gente fica doente, por exemplo, vem um sentimento de culpa muito grande por não ser produtivo, por exemplo. E o quanto isso parece que é o normal. A gente deve sentir essa culpa, sim, em adoecer, em não estar num momento, né, de produção, de contribuir para uma determinada empresa, e mesmo que eu já trabalhei em empresa, e essa semana eu fiquei doente, desculpa de trazer um exemplo pessoal, mas doente assim, gripe, né, e eu estava comentando com uma amiga, numa empresa, o sentimento de culpa ele é muito maior. Já trabalhando por conta, é um pouco menor, mas ainda assim vem a questão de não ser produtivo bastante quando... Será que essa é a única possibilidade de pensar sobre o adoecer? E será que a gente não tem mesmo o direito de se recolher e enfim, né, o quanto que essa normalização de alguns conteúdos nos qualificam. Nos qualifica, né? Enfim, era isso. Não sei se, compondo com a fala da Mila, né, contexto, né, percebam que ele está colocando nesse primeiro capítulo a semente de toda a rede de biopsicologização do sujeito, né? Aquilo que era uma questão às vezes até de retórica, né, de uma capacidade, de uma incapacidade, vai se tornando uma dobra do sujeito, como o texto diz, uma dobra qualificadora da sua periculosidade, da sua potencial criminalidade, que aos poucos isso vai cada vez mais se sofisticando no caminho de uma psicobiologia, né? Entendeu? Afetada por noções de organismo, né? Como a gente já viu em História da Loucura em outros estudos, né? A partir inclusive do preconceito da mulher, né? Porque qual seria no século XIX, meados do XVIII, o ser que é mais frágil, mais lunar, mais suscetível tanto à loucura como às paixões, à criminalidade, né? A gente vai ver mais para frente, estou dando os spoilers. Que a noção de paixão é justificada para o homem, para absolver o homem e para culpabilizar a mulher, né? Os spoilers, né? Então, esse livro tem uma rede fantástica, gente. É um livro que abre frentes maravilhosas, né? Para quem está chegando agora, é um livro muito instigante. Quem leu, gente? Quem quer compartilhar uma percepção a partir da facilitação do Guilherme? Mais alguém? Obrigado, Mila. Yara levantou a mão? Sim.
Eu achei interessante uma parte que me fez lembrar uma outra pessoa, quando ele descreve um jovem rebelde que gostava de empunhar armas e usar de moto, né? Aí eu lembrei que pode ser que esse personagem exista por aqui também. Mas o que eu achei interessante, que me chamou a atenção, eu vou ler o pedacinho aqui, porque o pedacinho é autoexplicativo. Acho que o Guilherme até chegou a comentar. É que o juiz, ao punir, não punirá a infração, ele poderá permitir-se ao luxo, à elegância ou à desculpa, como vocês preferirem, o de impor a um indivíduo uma série de medidas corretivas, de medidas de readaptação e de medidas de reinserção. Aí, o duro ofício de punir vê-se assim alterado para o belo ofício de curar. Eu achei bem interessante, porque, às vezes, no nosso dia a dia, eu não sou psicóloga, mas fui professora durante muito tempo, né? Às vezes a gente não se dá conta de que também vai fazendo isso, né? Você vai, quando chega no. Eu me pego muitas vezes fazendo isso, eu não estou nem ensinando, eu estou querendo curar aquele sujeito como se eu, né, tivesse esse poder, e se eu tivesse totalmente curada também. São coisas que a gente, de certo modo, vai usando esse poder e acaba se perdendo, né? Eu achei bem interessante, me sensibilizou muito isso nesse capítulo. Yara, a tua fala é extraordinária, porque para a gente que trabalha na área da saúde, né, a gente às vezes associa cura e cuidado a um valor de natureza, né? E o Foucault mostra que é uma medida de poder, né? Entendeu? Que vem de outras fontes, né? Que às vezes tem uma purificação no ramo da saúde ou no ramo do cuidado, mas que a fonte, esse entrelaçamento do poder normalizador, tem a sua raiz no direito, né? O convencimento do juiz, a periculosidade do sujeito, e que em alguns contextos de saúde vai sublimando, né? Vai dando essa sensação meio metafísica e de salvação da humanidade, né? E que se distancia do cuidado, né? Se distancia, E a gente se ilude, aquele cuidado que nós vimos lá em Heidegger, né? sim. E que a gente se ilude que está fazendo a mesma coisa. Então, a gente teve o privilégio de estudar o Ser e Tempo do Heidegger. Quem quiser fazer o link, só procurar lá no Lançado no Mundo, vai vendo a questão do ser no mundo, a cura. Lembrando que Foucault só se reporta a dois, embora ele cite muita gente, tenha estudado muita gente, ele só faz reverência como influência para ele o Heidegger e o Nietzsche, tá, gente? Apenas dois, tá? Isso é dado biográfico dele. A Fran colocou, eu vi, não sei a fonte exata, que alguns pais estavam tendenciosos laudos a processo. Não entendi não entendi a escrita. Tendencioso laudos a processos judiciais. Deve se articulando laudo a processos judiciais. Alguns Se a Fran... estavam tendenciosos do lado do processo judicial. Que alguns pais estavam tendenciosos... PSIS! Que alguns PSIS estavam tendenciosos laudos a processos judiciais, né? Tem sempre... a gente está imerso numa relação de poder, né? Ouvir paz. Enfim, a Mila colocou: o que é o adoecer? E ser saudável para não ser punido. Entende? É uma medida de poder e de normalização, né? Ou curado para corresponder ao esperado, né? Para entrar na produção em série, né? Eu acabei de sair de uma supervisão de estágio, a gente estava vendo a loucura como ausência de obra, né? Que é um texto do Foucault, tá, gente? Procurem loucura, ausência de obra, que depois faz toda a ponte com a questão da periculosidade. As pessoas precisam estar saudáveis para produzirem, né? E o louco é aquele local da escala da sociedade onde o indivíduo não produz, né? E por isso precisa de um amparo na região mais subterrânea da escala social, né? E sempre com o verniz da cura, do cuidado, né? Ocultando ou mascarando
os valores subterrâneos do poder, né? Da normalização, do esquadrinhamento. Né? Mais alguém quer fazer facilitação, gente? Percepção, mesmo que não tenha lido? Como é que vocês estão percebendo as partilhas? Está despertando algum afeto em vocês? Quem gostaria de Eu compor? acho que nós saímos, pelo menos para mim, impactou muito o Elza do livro da Elza, né? Do Orlin. E eu acho que esse aqui eu ainda estou começando a entender a vibe aí do Foucault. Virão próximas emoções, com certeza. Mas Grandes emoções. foi muito impactante o primeiro, né? Acho que eu ainda estou assim, respirando Sobre ainda. os efeitos. É. Foucault vai se abrir em muitas camadas. A gente está no primeiro capítulo, gente, 2 dias para cada capítulo, tá? Cada capítulo, de fato, são aulas, né? Na verdade, né? É o curso do Collège de France. Mais alguma facilitação, alguma partilha, algum afeto? Lembrando que semana que vem teremos feriado, e no dia 15 a gente tem facilitação da Mila, de acordo com a tabela de facilitação que eu já projetei umas 2, 3 vezes ainda. Mais alguém, gente? Eu gostaria de fazer um paralelo com a área da educação, que é o objeto que eu estudo. Me chama muita atenção a questão da institucionalização do ser em relação ao que a escola faz. Ela tem 2 vertentes. Uma é o regimento interno, que é o regimento escolar, que objetifica o comportamento estudantil, e outros são os discursos que os professores fazem em função do que está no regimento. Então, ali a gente observa que é uma tática que mantém a ordem de poder relacionado à subjetivação do aluno. Então, o aluno, ele tem horário para entrar, ele tem uniforme para utilizar, ele só pode falar com autorização. Para ir ao banheiro, precisa de ter uma vigilância em relação a isso. Não pode usar boné, não pode chupar chiclete, não pode usar celular. Tudo isso está em regimento. Quando a gente vai observando essa objetificação do estudante, nós vamos percebendo que essas relações de poder que a escola oferece, ela subjetiva muito o fazer e acaba aí instituindo o potencial que o aluno precisa ter. E às vezes ele poderia ter outro potencial, né? Mas aí, em função do que é objetificado para ele ser, ele acaba sendo aquilo que a escola desenhou para ser. Então, o texto me chamou a atenção, as discussões também estão me levando para esse lugar, e eu começo a observar, assim, que tem que ter novos discursos em relação ao fazer pedagógico para que as escolas possam aí trabalhar essas relações de poder de um jeito onde as atividades e aptidões dos estudantes possam ser também manifestadas por eles e não somente pelo aquilo que está objetificado dentro de um regimento ou do discurso de quem executa esse regimento. Fala fantástica, William. Sem contar a intensificação da psicologização e da patologização das condutas dos estudantes, né? A gente vê um viés cada vez mais patologizador, com Ritalina para estudante, né? Com processo de DSM em cima de estudante, né? Enfim, né? E acredito que também a gente leva isso para os hospitais, para as clínicas, para as indústrias, né? Todas elas têm um regimento interno que objetifica o fazer humano. Sim. Citando Kant do Foucault, o Kant ele dizia que o aluno não precisa aprender nada em sala de aula, só dele ficar sentado o dia inteiro, isso já tem uma função disciplinar. O Kant dizia radicalmente. Mesmo que ele não aprenda nada, se ele ficar 8 horas sentado numa cadeira, a escola já está fazendo a função com todas as aspas dela. Né? Tem todo esse poder disciplinar de quadriculação, né? De subjetivação intensa. Né? Das normatividades na escola como espaço de normatividade. Denilson colocou aqui no chat, desabafo, uma escola adoecida adoece pessoas, é o que está acontecendo. Sinto muito precisar expor a minha indignação aqui. Saibam que frequência nem sempre é sinônimo de bons resultados.
Bons resultados requer um ambiente harmonioso, saudável e de muita paz. Acho que adianta o professor estar todos os dias em sala de aula sem motivação nenhuma, sem ânimo, sem amor, etc. Ser mais humano é um dever de cada um de nós, precisamos revisitar nossos apontamentos sobre os filósofos educacionais. Grande sabedoria, Denilson. Sinta-se solidarizado, tenho certeza que tem vários professores ou candidatos a professores nessa sala, tá? Sinta-se... Professor, isso aqui foi de uma colega minha, ainda continua ainda. Eu posso terminar aqui? Pode. Pode falar também. É um desabafo. Eu como coloquei, né, a pandemia, e foi colocado aí o mercado de trabalho, né, que eles nos cobram muito, né. Eu estava conversando com uma gestora minha, de Ananindeua, ela falou, Denilson, eu cobro de professor, porque a gente é cobrado, entendeu? É a microfísica do poder, né, vem do macro, e o professor, depois ele cobra do aluno, e depois, né, e aí desencadeia, né, assim, essa cobrança, esses poderes, né, essa microfísica que coloca muito bem, um vai cobrando do outro. Com relação à família, né, pai e mãe, com relação aos filhos, aquela cobrança, né, e aí, entendeu, como eu estou falando, na escola, o professor, ele já cobra de alunos, já que ele não tem, entendeu, de quem cobrar, tem uns, né, que cobram muito de alunos. E aí ela continua, que ela fala assim, né, como eu terminei, apontamento sobre os filósofos educacionais. Precisamos revisitar o Paulo Freire. Eu sou um intelectual que não tenho medo de ser amoroso. Amo a gente e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Aí está na hora de refletirmos sobre isso, está na hora de uma autoavaliação, porque a nossa equipe é uma das melhores que já trabalhei. E não aceito o desejo de estar mergulhado num ambiente que muitas vezes somos ignorados via WhatsApp pessoalmente. E aí ela continua. Por fim, saiba que eu amo o que faço e sei que faço melhor, mesmo vivendo neste ambiente. Agora, imagine se o ambiente fosse mais saudável. Essa noção que ela fala de saudável, professor, é porque aqui em Belém do Pará, eu acho que no Nordeste também, as escolas, né, o tempo ele é muito quente. E apesar das salas serem climatizadas, a gente adoece muito. Olha. Né? A nossa voz, vamos supor, eu trabalho manhã, tarde e noite. Acho que o senhor sabe, né, da lida de professor, que o senhor apesar de ser do nível superior, mas é a mesma coisa. Né? Assim, só direcionando o nível educacional, né? Eu trabalho no básico e médio, ensino básico nos finais e médio. Então, é isso, né? E como ela fala que às vezes tem aluno que ele vem doente para a sala e adoece também, entendeu? Os colegas e o professor. É por isso que a gente tem sempre esse problema de laringite, as nossas cordas vocais um belo momento, entendeu? Tem professor que precisa operar, é isso que ela coloca. E muitas das vezes esse nosso adoecer e não é, às vezes, entendido pela gestão e não coordenação, é como ela fala, né? E eu também me coloco até no lugar, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, não estão falando de trabalho, eu vou colocar essas palavras da professora, porque ela reflete muito no que a gente vive. É a noção da frequência, né? Tem a noção da sua frequência. Aí, a noção do atestado, né? Atestado, tem que ter o atestado médico para comprovar que ela deu. E às vezes é só num diálogo, numa conversa, a gente não consegue convencer e nos não falta. E aí é só aquela cobrança, olha, entendeu? Eu sei, né? Aí tem aquele método da questão, mas quando você fez concurso público, você não viu no edital, você não sabe que tem um regimento, você não sabe que vai ter essas cobranças, eu digo, eu sei, mas aí eu acho que a gente tem que ser muito flexível, né? Nessa distância. Eu conversei ainda segunda-feira com o professor Manuel, da UEPA, ele me falou também que ele está muito cansado, é muita cobrança, e ele assume coordenação de curso, e depois ele é vice-coordenador, e ele é professor. E aí ele falou, entendeu, que como coordenação tem professor que causa mais problema que alunos, tem aluno que é bem tranquilo, ele consegue, entendeu, dialogar com eles, e com o professor não. Então é assim, entendeu, a gente acaba adoecendo
É por isso que hoje, né, a gente está em voga muito a saúde mental, né? A gente tem que trabalhar muito com isso, né? E a gente sente muita falta no nível básico, essa. Aqui em Belém do Pará, a gente não tem os psicólogos, professor, não tem psicólogo, não tem o serviço social, assistente social. E o senhor sabe, né, que o professor, né, ele de tudo um pouco, né? Ele é Sim. psicólogo numa geração de conflito de sala de aula, numa conversa que o aluno tem, que ele vê que ele está entristecido, ele tenta reverter o quadro, a noção de suicídio, que é muito forte, né, elas começam a se marcar de alguma forma. A homossexualidade também, muito latente, às vezes eles chamam, professor, né, um, uma coisa para conversar com você, o senhor pode me escutar? Aí eu, sim, posso. Aí eu começo, entendeu, a desabafar. E muitas das vezes ela não tem esse livre-arbítrio, né? Essa liberdade de comunicar em casa, de falar, de ter alguém que escute ela, é a noção do ouvir. Por isso que eu gosto muito, entendeu, de ouvir os meus alunos. Falou, caramba, entendeu? Eu penso assim, eles só querem isso, né? Às vezes serem ouvidos e serem entendidos e amados. Muitas das vezes essas instâncias, família, igreja, elas ficam muito, entendeu? É só cobrança também com nossos adolescentes. E aí é tudo isso, né? E a gente por isso que o professor adoece muito, né? Que a gente quer salvar um mundo. E às vezes sempre se levanta a bandeira, né? Mas o mundo está caótico, não é por causa de vocês, não. Vocês têm que parar com isso. A gente adoece muitas vezes também pela preocupação para com o outro. Não que não se deva ter, mas é, é, é quanto vou falar para o senhor, é o princípio, né, da alteridade, né? De ver o outro, de conversar com o outro, de se sentir no lugar do outro. Eu acho que o mundo tivesse mais, se a gente fosse mais, entendeu? Antenado para isso, eu acho que melhoraria em muito. Isso aí. Direção, professor, aluno, família, professor, aluno, falando de família, filhos. E eu acho que eu também, entendeu? Aí eu coloco também um pouco do meu desabafo aqui. Isso aí, Denilson, fica muito sensibilizado, acredito que todos, né? Com essa percepção que a aula te despertou, né? Que a aula do Foucault, né? E que as partilhas estão te despertando, né? Isso é pensamento coletivo, né? Obrigado pela sua partilha, tá, Denilson? Né? Professor, eu Muito que bom, agradeço. muito afeto, muita verdade, né? A Carla colocou ali, ainda estou a acompanhar essa discussão, mas me parece que a racionalidade neoliberal é quem demanda essa ânsia pelo trabalho intenso, pela obrigação de permanecer saudável para produzir mais e mais. Trata-se do homem empreendedor de si mesmo em uma eterna competição por competências valorizadas pelo Deus mercado, né? E tudo propagado com a melhor das intenções, né, Carla? Né? Tudo assim, né? Eu faço a ponte com a tua fala com o termo teodiceia como é que chama? Daqui a pouco eu lembro do nome dele. Teodiceia é justamente quando a pessoa cria uma odisseia pessoal ao redor de todos esses construtos do capitalismo, né? Vai ter sempre uma relação piramidal, alguém que está no alto da pirâmide por uma série de contingências e vai querer justificar isso a partir do odisseia meritocrática, né? E o resto, né? O resto é vida crua, vida nua, né? Enfim, né? Essa é a moenda do capitalismo, né? E que de alguma forma Foucault vai fazendo essa tessitura entre a educação, o direito, a psicologia, né, os saberes modernos, né, que é isso que a gente está vivendo e com muita propriedade cada colega aqui vai fazendo a sua tessitura, né. Isso também é muito rico, né. Mais alguma facilitação, gente? Lembrando que semana que vem é feriado. Eu gostaria de fazer uma pequena provocação, eu acho.
A Lua é a nova parceira nossa aqui, primeiro dia, seja bem-vinda, Lua. Que Muito nome mais estimulante, Lua, né? Muito Lua obrigada. Leal, gente, olha que nome lindo, resplandecente. Pois é para contradizer a Joelma lá, daquela música que fez um inferninho na minha infância, mas tudo certo. Muitas piadas ao redor. Eu gostaria de voltar um pouco no que foi dito antes sobre a estrutura da escola e do aluno, dessas relações de poder que adoecem a gente. Faz muito parte do meu trabalho hoje, do meu estudo hoje, na verdade, a relação nossa com o pertencimento. Então, eu já consegui entrar, pouquíssimas vezes, por vários motivos, em escolas para fazer algumas palestras sobre educação sexual, abuso, violência e essas coisas. E a minha provocação é o seguinte: algumas pessoas falaram que realmente seria necessário uma grande mudança nessa estrutura para que o aluno tivesse mais liberdade, não fosse um regime fechado, quase que ditatorial em sala de aula, em que ele precisa pedir tudo. Mas eu acredito que essa é uma das coisas mais difíceis de serem mudadas, porque a relação de poder é que aquela criança, aquele aluno ou aquele funcionário, mesmo que enquanto adulto, ele está pertencendo, quase em função de escravizado, no sentido de, se você é dono de alguém, só dá para ser dono se você comprar aquela pessoa, se você tê-lo como seu, como posse, como algo ou alguém escravizado. E aí, essa criança, esse adolescente que vai ser construído dentro da nossa cultura, ele não sabe o que pertence a ele não sabe que ele pertence a ele não sabe que ele pode ter voz, ele não sabe que ele pode ter a liberdade de ir e vir, ele não questiona, porque isso não é passado para ele. Então, por exemplo, no caso do meu trabalho, é difícil até, não difícil, mas é impactante ver a descoberta de ter sofrido um abuso, por exemplo. Choca, porque não sabe que não pode. Se é um adulto, se é uma autoridade, se é um chefe, se é um professor ou uma figura que detém algum poder, um familiar, uma mãe, um pai, sobre as minhas ações, que mandam e desmandam em quem eu sou, em quem eu posso fazer amizade, o que eu posso ou não estudar, de quem eu posso ser amigo ou não, quem eu posso ou não namorar e quando. É muito difícil desenvolver a própria autonomia nessa cultura. E eu acho que uma boa parte da geração mais nova está finalmente conseguindo ter um pouquinho mais desse diálogo, porque foi muito impressionante ver, ouvir, na verdade. Eu acho que boa parte do meu trabalho também tem, e acho que o do trabalho do psicólogo, num geral, é essa escuta, né, de não só de acolhimento, mas num geral. E é muito gritante ver esse impacto de quantos jovens ou adultos, independente da sua estrutura em que se sentem mandados, eles adoecem muito porque parece que a vida é só isso, né? Parece que eu só tenho que fazer as mesmas coisas, eu só tenho que obedecer, eu não tenho liberdade necessariamente para escolher algo, e às vezes as escolhas elas são muito restritas, as opções são muito restritas. Então, por exemplo, como o colega falou acima, dos alunos que vão desabafar com os professores, eu acho que a escola é o principal início, assim, dessa fala, desse acolhimento. E a minha provocação é justamente o ponto de que isso vai demorar muito, porque a gente cria as nossas crianças enquanto completamente silenciadas, submissas, prontas para obedecer apenas na hora que for mandado. E aí depois a gente quer adultos que sejam confiantes, positivos, que tenham sua autonomia totalmente estruturada. Então, eu acho que essas dinâmicas de poder, elas são muito mais complexas e têm muito mais camadas. E são as mesmas, eu acho, em todas as fases da vida, de formas diferentes,
mas eu acho que com as mesmas camadas de imposição. E a escola, às vezes, acaba reproduzindo o que o Foucault falou, a pretexto de descrever um indivíduo, se qualificam os atos dos alunos, né? Cria-se sempre uma dobra de subjetivação, né? Tudo é qualificado, tudo é esquadrinhado, tudo é disciplinado, tudo é categorizado, tudo é estigmatizado, né? Mas, por outro lado, assim, eu acho que a microfísica do poder, ela dá a questão da resistência capilar, né? Que o poder é local, né? Então, mais do que um poder central que a gente tem que desestruturar, é a questão de como a gente resiste local e regionalmente, né? De repente, abrem espaços de insurreições, né? E de transgressões, né? E de resistências. Obrigado pela sua primeira fala, tá, Lua? Fala em nome do coletivo aqui. Muito instigante, muito cheia de verdade, muito cheia de afeto, tá? Alguém quer comentar as falas também? Porque às vezes fica uma coisa, como eu tenho esse papel de articular aqui, quem quiser comentar as falas, teve várias falas já, hoje o pessoal tá cada vez mais participativo, isso é ótimo. Mas alguém quer comentar, compartilhar algum afeto? O Denilson colocou o fim do desabafo ali, que ele já tinha narrado, né? Tá no chat. Mais nenhuma partilha, pessoal? Então, gente, agradeço. Boa noite, gente. Chegou do trabalho a Larissa. Larissa está dando boas-vindas à Lua, né? Muito Enfim. obrigada. Então, desejo a todos, todas e todes um bom feriado. A gente se vê no dia 15 com a facilitação da Mila. Valentim é o monitor, tá? Quem puder deixar o WhatsApp para o Valentim, para ele colocar no WhatsApp do grupo, tá? Quem ainda não está no grupo, tá? Deixa aqui o WhatsApp no chat, por favor. Que a gente sempre manda notícias no WhatsApp, tá? Então é isso aí, galera. Bom feriado, estudem a aula, leiam a aula, segunda aula, né? A gente está separando 2 dias para cada aula. As páginas estão na tabela de facilitação. E a gente se vê daqui a 15 dias, tá? Bom feriado, divirtam-se. Tchau, gente. Aproveitem, tá bom? Vou ficar mais um pouquinho se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Quem ainda não pôs o WhatsApp, por favor, colocar, tá? Vou encerrar a gravação. Em uns 2 dias vai estar no YouTube, tá bom?